Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o Brasil anuncia a meta de reduzir 50% de emissões até 2030, sem aumentar a ambição nos cortes. O ministro do Meio Ambiente não aponta a base de cálculo. O país pode, inclusive, manter pedalada climática. E agora o Estadão Nubank vai distribuir 200 milhões de reais em BDRs a clientes para torná-los sócios. A instituição detalhou nesta segunda-feira seu processo de abertura de capital. E agora o valor econômico, infraestrutura. Rodovias federais não têm pontos de bloqueio de caminhoneiros. Os registros pontuais de bloqueios foram dispersados. E por fim o Globo. Em estágio de mobilização, o Rio tem pontos de alagamento, quedas de árvores e bolsões d'água. Há problemas na zona oeste e região serrana. Segundo o Alerta Rio, nebulosidade tende a reduzir ao longo da semana. O mercado financeiro estima que a inflação oficial do país feche o ano em mais de 9%. E para 2022, a previsão é que a elevação fique na metade dessa porcentagem. A projeção é do Boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje. A alta dos juros não foi suficiente para assegurar a estimativa do mercado financeiro para o índice de preços ao consumidor amplo. Com isso, a previsão é que o patamar da inflação alcance 9,17% nesse ano. Já para o ano que vem, o indicador deve gerar em torno de 4,5%. A meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional era de até 5,25%. Na projeção dos economistas, a taxa básica de juros, a Selic, que é a principal ferramenta de controle da inflação, deve chegar a 9,25% ao ano em 2021. E para 2022, pela primeira vez, a expectativa é de que a taxa, que atualmente está em 7,75% ao ano, alcance a marca de 10,25%. Já em relação ao PIB brasileiro, que é a soma das riquezas geradas pelo país, os analistas reduziram a expectativa e em 2021 deve ser de 4,94% ao ano. Há um mês, a previsão era de crescimento de 5,04%. Para 2022, a projeção para o PIB também diminuiu. Os especialistas indicaram um crescimento de 1,20%. E uma boa notícia, a previsão é que as ofertas de vagas temporárias devem crescer neste fim de ano. Entre os cargos com maior abertura de vagas estão vendedor, operador de caixa e estoquista. O número de vagas de trabalho temporárias, aquelas para atender demanda das festas de fim de ano, deve ser bem maior em relação ao ano passado. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o avanço da vacinação e o aumento da circulação de consumidores devem fazer com que as comemorações deste ano registrem a maior oferta de vagas provisórias para o período nos últimos 8 anos. A estimativa é que mais de 94 mil trabalhadores nessa modalidade sejam contratados até dezembro. Já a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e os Serviços de Proteção ao Crédito estão mais otimistas ainda e esperam a abertura de 105 mil vagas nesse período pelos setores varejista e de serviços. Os trabalhadores que estão desocupados podem tentar buscar essas vagas para recolocação no mercado em sites do Sistema Nacional de Emprego ou por meio de cadastros em outras plataformas que divulgam as vagas temporárias. O candidato também pode ir aos shoppings ou ruas de comércio e entregar o currículo pessoalmente nas lojas. Segundo o levantamento da CNDL e SPC Brasil, a maioria das empresas prefere contratar trabalhadores de 18 a 34 anos e que tenham ao menos o nível médio completo. Boa parte das vagas não exige experiência. Nelson Freire, um dos pianistas mais conhecidos do mundo, morreu na madrugada desta segunda-feira em sua casa no Rio de Janeiro, aos 77 anos. A causa da morte não foi revelada. Considerado o maior pianista do Brasil, Freire se destacou especialmente por suas interpretações de Chopin.
Menino prodígio que começou a tocar aos 3 anos e a se apresentar em público aos 5, Nelson Freire nasceu em Minas Gerais em 1944. Construiu uma carreira internacional que o projetou como um dos melhores intérpretes de sua geração. Freire recebeu vários prêmios e foi solista com a Filarmônica de Berlim, a Sinfônica de Londres e a Sinfônica de Viena. No final de 2019, quebrou o braço direito e foi submetido a uma cirurgia. O retorno aos palcos, previsto para o ano passado, foi adiado por causa da pandemia da Covid-19. A calota polar da Groenlândia perdeu cerca de 3,5 trilhões de toneladas de gelo em 10 anos. O degelo aumentou o nível do mar em 1 centímetro, agravando o risco de inundações em todo o mundo. Isso provocou um aumento do nível do mar de 1 centímetro e agravou o risco de inundações em todo o mundo. Muitas equipes de cientistas estudam a evolução da situação na Groenlândia, mas o artigo publicado na revista Nature Communications é o primeiro a utilizar observadores de satélites da Agência Espacial Europeia. Essa análise permitiu constatar que o degelo aumentou 21% em 40 anos. Desde 2011, a calota perdeu 3,5 trilhões de toneladas de gelo, 2/3 desta quantidade nos verões de 2012 e 2019, de acordo com o estudo. A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1.800.000 km², o que faz dela a segunda maior depois da Antártica. Os cientistas monitoram o aquecimento dessa massa congelada, que seria capaz de elevar o nível dos oceanos em 6 ou 7 metros, já que a Antártica está aquecendo 3 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Os dados obtidos com as imagens por satélites destacam as importantes variações no ritmo de degelo, que aumenta mais durante as ondas de calor do que pelo aquecimento progressivo do planeta. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.